Como que o comportamento ele vai influenciar muitas vezes no sucesso ou no fracasso dos eventos. Mas vamos lá, rapidinho. Bom, resumindo a minha história, há muito tempo já que eu trabalho exclusivamente com desenvolvimento de tecnologia para gestão de pessoas focado no comportamento humano. Então, eu fico o tempo todo conversando com RHs, com pessoas que estão gerindo pessoas, e eu fico pensando o tempo todo o impacto do comportamento nos negócios, no dia a dia. E hoje a ideia é pensar isso nos eventos também. Mas para começar, eu vou fazer um exercício muito rápido com vocês. Não vai dar tempo da gente aprofundar, mas a gente falar da questão dos perfis comportamentais. A ideia é a gente aprender a identificar aqui os 4 tipos de perfis e como que eles podem atuar em cada situação, pensando no evento, pensando numa atuação principalmente que envolve gente e relacionamento com o público, ok? Quem aqui conhece, já teve contato com esse tipo de metodologia de mapeamento comportamental? Legal, então vocês vão me ajudar. A questão, aqui eu vou falar rapidamente, mas a ideia é a gente pensar junto exatamente no impacto disso, no impacto do comportamento no dia a dia, nos eventos, com as pessoas. E aí a gente pode pensar em todas as relações humanas. A gente pode pensar no impacto de um time que a gente monta para um grande evento, a gente pode pensar no impacto de um time que a gente monta na nossa empresa e a gente pode pensar no impacto do comportamento em pequenos grupos também. Então vamos falar rapidamente dos 4 perfis. O primeiro perfil que a gente tem aqui é o perfil executor. É um perfil de pessoas que têm muita energia, elas querem fazer, elas querem atuar de forma muito rápida. A palavra da vez para o executor é velocidade. O executor, se eu falar assim, olha, o meu objetivo é chegar ali na outra câmera. Eu vou chegar. Se eu tiver que jogar uma cadeira para o chão, atropelar alguém, eu vou atropelar, porque eu preciso focar no alvo. Então é um perfil muito bom para lidar com metas agressivas, é um perfil muito bom para você trabalhar com situações sob pressão, porque normalmente o executor ele é atraído por situações difíceis. Então num evento onde a gente trabalha com uma pressão muito grande, é um perfil muito bom para isso. Só que não necessariamente é um perfil que tem as melhores relações interpessoais. Então, muitas vezes o perfil executor, se não trabalhado, ele vai gerar conflitos, ele vai gerar problemas de relacionamento por onde ele passa. O segundo perfil é o perfil comunicador. De todos os perfis, ele é o que melhor desenvolveu as habilidades sociais. Então, ele vai falar muito, é um perfil muito carismático, muito focado na oralidade. É um perfil de pessoas que, entre seguir processos e improvisar, ele vai improvisar muito bem. É um perfil que gosta muito de ter gente em volta. O comunicador, para ele funcionar bem, ele precisa ter pessoas em roda, ele precisa ter gente para trabalhar junto. Não é um perfil muito disciplinado. E é um perfil que muitas vezes, numa entrevista ou quando a gente contrata essa pessoa pela primeira vez, ele vai ter muito entusiasmo, ele vai ter muita empolgação por um projeto, mas a disciplina não é o forte dele. Então, ele pode ter alguma oscilação emocional e vocês podem ter problema no caminho. Esses 2 primeiros perfis que eu falei são perfis mais extrovertidos. Então, são perfis que a gente contrata muito mais para falar em público, a gente contrata muito mais para relacionar com pessoas. Agora a gente entra em perfis que são os perfis de introversão maior. Então, eu tenho o planejador, que são pessoas extremamente organizadas, que gostam de projetos que têm início, meio e fim. É um perfil de pessoas que não gostam muito de mudança, de improviso, preferem fazer uma coisa de cada vez. Mas são pessoas muito boas para ouvir, são pessoas muito boas de escuta e de relacionamento com gente. Só que diferente do comunicador, que é aquele que vai se relacionar com energia, fazendo festa, com animação, esse é um perfil mais introvertido. Então, ele vai ter uma fala mais serena, mais pausada, mais equilibrada. E é um perfil que a gente precisa tomar cuidado com a questão da energia dele ao longo do tempo.
A gente percebe que algumas pessoas, elas conseguem, no curto espaço, se você dá uma missão pontual para ela, você tem uma variação de energia da pessoa ao longo do tempo. Então, o planejador é uma pessoa que a gente precisa observar a questão da energia dele, principalmente quando a gente coloca para fazer funções que não estão de acordo. E por último, mas não menos importante, nós temos os analistas, que são pessoas extremamente organizadas, são pessoas extremamente metódicas, são pessoas detalhistas ao extremo. Elas não gostam de trabalhar de forma superficial. Então é alguém que, se você coloca para explicar um produto, ela vai ter que ir nos mínimos detalhes. Ela vai dar fila, assim, porque ela precisa aprofundar. Ela não dá conta daquela coisa superficial. E tem uma apuração mais técnica, um perfil mais estudioso. A gente precisa observar que, de todos os perfis, o que menos desenvolveu a oralidade é exatamente o perfil analista. Então, as relações interpessoais, as relações sociais, custam para esse perfil. Gente, na verdade, isso é uma metodologia que a gente demoraria uns 2 dias para aprofundar, e eu falei em 2 minutos. A ideia é realmente a gente só ter um overview para que a gente possa pensar essas relações no ambiente de eventos. Deu para pegar mais ou menos essa questão dos perfis? Tá tranquilo? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui: ninguém tem só um perfil. Todos nós temos os 4 perfis. Aqui eu estou falando de forma mais generalizada, só para a gente aprender, para fins didáticos. Mas no dia a dia, as pessoas que vocês vão contratar, elas têm os 4 perfis. O que vai variar é um perfil predominante ou não. Isso é muito importante da gente pensar. Outra coisa, não existe perfil melhor ou pior. O que existe é você colocar a pessoa certa para desenvolver a habilidade na hora certa. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente pensa em evento, quando a gente fala de perfil comportamental, a gente até pensa nisso na hora de fazer uma contratação para um RH. A gente até entende isso, falando, não, a pessoa certa na vaga certa, porque a gente pensa em rotatividade. O Brasil, ele perde por ano 180 bilhões de reais com contratação errada. Se vocês trabalham com gente aqui, provavelmente vocês gastam parte disso. De cada 5 demissões, 3 têm a ver com comportamento. Então a gente já mais ou menos sabe do custo disso numa empresa, porque você tem um altíssimo custo de rescisão. Você tem um problema da produtividade que cai muito. Mas existe um aspecto que a gente precisa pensar e considerar, que é exatamente a importância e o impacto do comportamento na qualidade do serviço prestado. Quando a gente fala de contratar errado, e aí seja para um evento ou seja para uma empresa, a gente tem que levar em consideração 3 tipos de custo. O primeiro, que é o primário, que tem a ver com a rescisão, é o que a gente sente primeiro. Tem a ver com o segundo, é o custo secundário, porque a gente começa a pensar também em produtividade, em quando um não executa o que tem que fazer, você sobrecarrega o outro, você tem baixa de produção. Então, são os custos relacionados, mas tem o custo terciário, que esse custo está intimamente ligado à imagem, ele está intimamente ligado à marca. Ele está intimamente ligado naquele touch humano que eu tenho com a pessoa enquanto marca e qual é a mensagem que ele vai passar para mim. E é isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho agora, no impacto de cada perfil nessa relação aqui. Eu estou no evento, eu contratei uma pessoa, o que essa pessoa com o seu perfil, com a sua característica está me transmitindo? E quantas vezes a gente, na hora de contratar para um evento, a gente se preocupa muito com a questão da aparência física. A gente pensa se é bonito, se é feio. A gente pensa se é homem, se é mulher. Mas a gente não pensa se essa pessoa ela consegue ficar 8, 10 horas que seja, relacionando com pessoas sem que a sua energia caia. A gente não analisa o custo de uma pessoa passar o dia inteiro se relacionando com outra, num touch muito rápido. Às vezes a gente não analisa se essa pessoa ela é multitarefas e ela vai conseguir lidar com todo mundo ao mesmo tempo, ou se essa pessoa vai demorar demais e vai criar um gargalo
no meu stand, ou seja, no que for. Então, a gente precisa ampliar um pouco o nosso escopo na hora de pensar quem são as pessoas que vão trabalhar no nosso evento. E o comportamento, ele está intimamente ligado a isso. Quantas e quantas vezes aí o olhar é mais treinado? Eu passeio por eventos e eu conheço, aqui eu ainda não passei, depois eu vou fazer esse teste. Tem pessoas nos estandes sofrendo. Elas não deviam estar onde elas estão. Elas não têm perfil. Se você colocasse para fazer outra coisa nesse mesmo evento, elas brilhariam. Mas porque a gente não leva em consideração o comportamento delas, elas estão sofrendo. Eu sei por que elas estão sofrendo. Mas isso não é uma coisa natural. E aí a expressão facial muda. A fala é diferente. O quanto a gente não perde com marca, colocando a pessoa certa no lugar errado. É muita coisa. Então vamos pensar um pouquinho nos riscos de cada perfil? Está fazendo sentido, gente? Essa não é uma abordagem muito assim, óbvia. Né? Eu já conversei com pessoas que trabalham com evento há muito tempo. E elas realmente falam, nossa, já pensei, já criei várias variáveis, mas nunca tinha pensado nessa variável. Então é bom, pode fazer sentido para a sua realidade, pode não fazer, mas é sempre bom a gente pensar. Vamos lá, vamos fazer aqui mini contratações? Então eu tenho que montar um time de evento, eu vou fazer um evento para a Solids, vamos lá. Estou fazendo um evento para a Solids e aí eu tenho o dia do evento, eu tenho as pessoas que vão se relacionar com o público, mas eu tenho as pessoas do planejamento, eu tenho as pessoas do staff, eu tenho N variáveis ali. Como seria a questão de um executor? Como é que eu colocaria um executor nessa jogada? Primeira coisa que eu tenho que pensar, e aí focando em eventos específicos, é a questão da energia muito alta, a pessoa que vai até o final. Vocês já conseguiram reparar em eventos que algumas pessoas cansam mais do que outras? Essa é uma variável que importa para vocês? Essa variável do cansaço, óbvio que tem outros fatores, né? Mas essa variável da energia do perfil, ela conta muito. Porque se você coloca uma pessoa no início do dia para receber 500 pessoas no seu stand e ela não tem perfil de relacionamento, ela vai estar exausta no final. Ela vai estar morta. E todo mundo vai saber disso, porque isso está no corpo dela, está no olhar dela, está no rosto, está na fala, tem tudo. O executor é um perfil que ele dá muito certo para ambientes dinâmicos. Ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele tem energia muito alta, então isso é muito bom. E ele tem também essa questão de ser multitarefas. Então, o stand, por exemplo, está bombando, várias coisas acontecendo, o palestrante atrasou, e enquanto isso deu problema na cantina. O perfil executor é um perfil que lida muito bem com problemas ao mesmo tempo, e ele pode ser muito bom nisso. E ele lidera. Aconteceu que o líder sumiu. O executor é muito natural dele desenvolver uma liderança natural no meio do evento sem ninguém ter pedido nada para ele. Isso é muito comum. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado? O executor, ele não tem aquela... Ele pode ser desenvolvido, mas ele gosta de pressão, mas ele muitas vezes pode ser ríspido, porque ele quer resolver o problema. Então, em alguns momentos, pode faltar um pouco de tato, um pouco de traquejo, ou para liderar, ou para conduzir as pessoas, ou até mesmo para relacionar com as pessoas. E ele pode criar conflitos na equipe, porque ele é rápido demais, ele quer fazer tudo muito rápido, ele quer fazer tudo muito bem, ele tem uma energia muito maior. Então, as pessoas vão caindo energia ao longo do dia e ele não entende por que isso está acontecendo. Então, o mundo é muito lento para ele, as pessoas são muito moles. Vocês já viveram gente assim? Gente que não cansa e começa a ficar irritado que as outras estão cansadas? Isso tem a ver com energia. Então, esse é o perfil executor. Na realidade, vocês estão conseguindo pensar como encaixar essas pessoas? Ótimo. Ótimo, porque tem vaga para os 4 perfis. A questão é onde que eu vou colocar cada perfil. Opa!
Comunicadores extremamente carismáticos. Então, para você conversar, ter gente, atender pessoas, o comunicador ele é muito bom. O comunicador ele é um vendedor por natureza, seja de produtos, seja de ideias, ele está o tempo todo vendendo, se relacionando. Então é um perfil que se tiver um evento que ele tiver que trabalhar com 1000 pessoas por dia, ele vai adorar. Isso para ele é alimento. Então ele vai se relacionar com gente, vai conversar muito bem. Extremamente carismático, muito bom, é aquela pessoa que vai passar energia, que vai passar entusiasmo. Porém, a gente tem que tomar cuidado com atraso, com a questão da disciplina. É aquele cara que um dia antes do evento você contrata e você fala assim, nossa, esse cara, esse aí tá animado, viu? Esse aqui vai bombar. Aí no outro dia, ele não chega, ou ele chega e atrasa. Porque na hora que você conversou com ele, realmente ele estava empolgado, tudo. Só que ele é um perfil de curto prazo, ele vive o hoje. Se o evento é amanhã, é outra história. No hoje, quando você fez a entrevista, realmente aquilo tudo era verdade. Ele ia dar 110%, ele estava apaixonado pela sua proposta, pelo seu projeto. Amanhã, se muda alguma coisa, ele pode mudar junto. E a questão da falta de foco, né? Então, se for alguma função que você precisa realmente administrar, organizar e focar, se você tem tempo, se você tem alguns indicadores, você tem que colocar o comunicador o tempo todo, fazendo ele voltar para a questão do foco. Tá dando para pegar, gente? E os planejadores? Então, os 2 primeiros perfis são os perfis mais óbvios para atendimento ao público. Não significa que só esses tenham, porque depende muito da complexidade, depende muito da abordagem do meu produto. Gente, é minha mão? Depende muito da abordagem do público, da complexidade daquilo que está sendo oferecido, tá? Mas pensando em cargos mais simples e que você precisa realmente de gente relacionando, os 2 primeiros vão ter essa vantagem. Agora, quais as vantagens de um planejador? São pessoas pacientes ao extremo. Se você quiser contratar alguém para ouvir gente, mais do que falar de gente, fundamental. Se você precisa de pessoas com maior estabilidade e constância, os planejadores são uma ótima opção. Se você precisa lidar com clientes difíceis ou com visitantes difíceis, sabe aquela pessoa que não vai perder a calma? Esse é o planejador. Então é muito bom, às vezes, ter o planejador no meio de executores e comunicadores, porque eles vão começar a atazanar, vão começar... Na hora que a coisa ficar quente mesmo, alguém tem que ter equilíbrio. E ele é uma boa opção de serenidade. O que a gente precisa tomar cuidado? Com a questão da energia, que pode abaixar ao longo do tempo, e a questão da velocidade, porque o planejador ele gosta de fazer as coisas de forma estruturada. O improviso, a mudança, o ambiente caótico pode ser um problema para ele. E eventos, normalmente, a gente convive com o caos. Então, mas é um perfil muito bom para retaguarda, para pensar, para organizar, para ter sangue frio na hora de tomar uma decisão. É um bom contraponto aos outros perfis. E a questão dos analistas? Aí entra a questão dos detalhes. A questão do evento tem várias variáveis. E aí eu estou falando de evento, mas eu posso falar de projeto, empresa, em tudo. A gente trabalha com muitas variáveis. Os analistas são pessoas que vão fazer com que você não se esqueça de nenhuma variável envolvida. Gente, será que sou eu? Vou fazer um teste, toma, fica aqui. Ó, tá mal assombrado. Ó, não vou nem encostar. Aqui, ó, vai ficar com ela. Pronto. Os analistas, eles são extremamente organizados. Sabe aquele checklist que você precisa que exista e que alguém precisa conferir a porcaria do checklist? E que no dia está todo mundo executando, está todo mundo fazendo e ninguém olha para isso? Tenha um analista para fazer essas coisas.
São pessoas que vão se atentar ao detalhe, são pessoas que não vão se influenciar pelas variáveis. Eles não mudam, eles não gostam de mudar, eles não gostam de improviso, então é um ótimo perfil. E em ambientes onde o caos acontece, é bom ter alguém extremamente organizado, isso ajuda muito. E pontos de atenção. Dificuldade para se relacionar com o público. Você quer matar um analista? Coloca ele num stand assim, ó, de manhã até à noite. Põe ele para falar com gente o dia inteiro. É a forma mais fácil de você acabar com a vida dele. E o que é pior, cada pessoa que passar ali vai saber disso. Porque o corpo começa a falar. É difícil na fala dele, ele começa a transpirar, o rosto começa a falar. Então não é o melhor perfil para você colocar ele o tempo todo para ter contato com gente. Mas ele é uma maravilha na retaguarda. É ele que vai organizar, é ele que vai salvar. E gosta de fazer uma coisa por vez. Então, como ele é extremamente metódico e organizado, se chega naquele dia onde todo mundo tem que fazer tudo ao mesmo tempo, isso pode ser muito difícil para ele. Está fazendo sentido isso, gente? Comecem a olhar a questão dos perfis na hora de contratar pessoas para eventos. Pode pensar na roupa, na altura, todas as variáveis que vocês já usam. Mas comece a incluir isso. Quantas vezes eu passo por eventos e eu passo, por exemplo, em supermercados. Essa questão, gente, do comportamento ligado à experiência do cliente, isso é muito forte. Quantas e quantas vezes você passa... Supermercado, vamos lá. Quantas vezes vocês já viram estoquistas conversando o tempo todo, falando e começa a bater papo e bate papo com o outro e conversa o tempo todo e o cara fica lá, em vez de fazer o que ele tem que fazer, ele distrai, ele sai e larga a lata lá que ele estava empilhando no chão e vai conversar com... Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes você já foi atendido por um caixa que não olhou nos seus olhos? Quantas vezes você já foi apresentado a um produto com pessoas que não conseguiam olhar nos seus olhos? Qual que é a experiência que você teve em relação a isso? É uma experiência que cria conexão com a marca? Quantas e quantas vezes você já viveu algum evento onde chegou na hora, nada dava certo e as pessoas estavam desesperadas demais para raciocinar friamente e fazer a coisa acontecer? Será que nesse grupo, será que nesse time tinha pessoa que era a pessoa que deveria estar na organização, no planejamento? Ou o contrário, será que você já participou de algum evento, de algum acontecimento onde todo mundo era extremamente metódico e organizado, aí alguma coisa deu errado e ninguém sabia o que fazer? Então entende que a gente precisa dos 4 perfis e que todos são importantes? É uma questão de você montar o time certo, fazendo a coisa certa. Existem as pessoas que vão planejar, existem as pessoas que vão olhar a estrutura e existem as pessoas que vão conversar com o público. Elas são diferentes. Elas têm habilidades diferentes. E isso faz muita diferença. Comecem a pensar nisso quando vocês forem no supermercado, em eventos, na vida de vocês. E comece a pensar essa questão do perfil associado à marca. Qual a mensagem que o seu time está mandando em relação à sua marca? O corpo manda uma mensagem sobre a marca, a fala, a postura, o olhar. E isso está intimamente ligado ao comportamento. Ok, gente? Bom, esses são meus contatos. Essa é a mensagem. 44 segundos, gente. E meu perfil não é analista, dei sorte. Eu estou até com camisa de analista aqui, mas não é meu perfil. Gente, esses são meus contatos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem em relação a comportamento humano, eu estou à disposição. Vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Muito obrigada, gente.